Já estão a visualizar a apresentação, não estão? Estamos a ver, senhora. Ok. Bom dia, o meu nome é Ana Teixeira, trabalho na Divisão de Gestão de Informação de Resíduos. Eu vou fazer esta apresentação dedicada aos operadores de tratamento de resíduos, em conjunto com a minha colega Mafalda Mota, que vai falar de um dos formulários em específico, o seu fluxo. Portanto, a dada altura vamos trocar de... Vou-lhe passar a palavra e depois volto eu para terminar. Esta é a estrutura da apresentação, é semelhante à do ano passado, não houve grandes alterações a nível de legislação que justifiquem grandes alterações à apresentação. O MIR, como vocês sabem, praticamente, imagino que quase todos já tenham mais experiência até de submeter o MIR do que qualquer um de nós aqui na APA. Mas é o mapa integrado de registro de resíduos, é um reporte anual dos resíduos produzidos e geridos no ano anterior, resíduos que estejam fora da responsabilidade de gestão dos municípios, dos sistemas municipais e multimunicipais. É submetido na plataforma CILIAM. O universo de entidades abrangidas por esta obrigação está definida no Regime Geral de Gestão de Resíduos, no artigo 98, número 1. Temos cerca de 65 mil submissões, no ano passado tivemos perto de 65 mil submissões, todos os anos temos tido mais, é um número sempre crescente. Implica o pagamento de uma taxa, taxa CIRER, e tem o âmbito territorial, abrange Portugal continental e a região autónoma da Madeira. Como eu vos disse, esta obrigatoriedade está prevista no RGGR, no Regime Geral de Gestão de Resíduos, que está publicado no Decreto-Lei número 102D de 2020, no anexo 1. Os artigos 97 e 98 definem quem é que está obrigado à inscrição no CIRER, que funciona no CILIAM, e ao registro de dados. O 99 refere quais os dados que devem ser registados, nos diferentes formulários, e o artigo 101 tem os prazos para a inscrição no CILIAM e os prazos de registro de dados. Existe ainda o Regulamento de Funcionamento de CIRER, que está publicado em anexo à Portaria 20 de 2022, que também tem algumas regras sobre o funcionamento e o preenchimento do MIR. Quais são os dados que são reportados? São reportados os resíduos que foram produzidos ou geridos no ano anterior, através da identificação do Código da Lista Europeia de Resíduos, o Código LER, as origens e destinos dos resíduos, as quantidades de resíduos produzidas ou geridas no ano anterior, as operações de tratamento e também os transportadores envolvidos no transporte destes resíduos. Como é que isto é feito? É feito na plataforma CILIAM, como eu vos disse, implica sempre a inscrição na plataforma CILIAM, não só da organização, da entidade ao nível do NIF, mas também dos seus diferentes estabelecimentos. Cada estabelecimento que esteja obrigado à submissão do MIR tem que ter um enquadramento, tem que ser definido um enquadramento MIR para cada um deles na plataforma, tem que ser regularizada a taxa CIRER. A taxa CIRER tem um valor de 30 euros e é paga por estabelecimento, portanto cada estabelecimento que esteja obrigado à submissão do MIR terá que ter a taxa regularizada. O preenchimento dos formulários é feita em função do perfil de cada estabelecimento, ou seja, do tipo de estabelecimento que seja, se é produtor, operador, transportador, e dar nota que é possível o preenchimento de alguns destes formulários de forma automática com os dados da ZEGAR e dos formulários de Movimento Transfronteiriço de Resíduos da Lista Verde. Já vamos ver também mais à frente estas regras de migração e de pré-preenchimento automático. Quando é que isto ocorre? Portanto, vocês durante o ano de 2022 tiveram as vossas atividades de produção e de gestão de resíduos, e depois entre 1 de janeiro e 31 de março de 2023 é o período em que têm que submeter o MIR, têm que fazer o reporte de dados de acordo com o RGGE. A campanha MIR termina a 31 de março, mas nós depois continuamos essencialmente com a validação dos dados por vós submetidos,
Normalmente começamos logo no início de abril. Essa validação é feita não só pela APA, pelo departamento, pelas diferentes divisões do Departamento de Resíduos, mas também pelo INE e pela DRAC, da Região Autónoma da Madeira. E sempre que detectarmos algum potencial erro, ou seja, algum dado que nos pareça estranho, entramos em contacto convosco através de mensagem CILIAM, damos a possibilidade, através de uma abertura casuística, para procederem às correções, se for caso disso. Se os dados estiverem corretos, tal como reportaram, obviamente não é necessário reabrir e corrigir o erro. Nós precisamos destes dados para quê? Antes de mais, eles são a base, os dados reportados no MIR são a base para a produção das estatísticas nacionais de resíduos. Nós, depois de todas as validações, entregamos os dados ao INE e são a base das estatísticas nacionais de resíduos. Servem também para avaliar o estado do ambiente, para definir políticas e apoiar a tomada de decisão da tutela. Serve para nós fazermos os reportes comunitários a que estamos obrigados neste âmbito. Serve para o cálculo da taxa de gestão de resíduos, ou seja, os dados do MIR são a informação base para o cálculo da TGR. Servem também para as entidades fiscalizadoras e inspectivas fazerem os seus controlos e as suas fiscalizações. E, por último, usamos também, nós disponibilizamos também muitos dados para alguns estudos, para investigação. Portanto, é essencial que os dados que vocês reportam tenham qualidade, senão também não têm a utilidade que necessitam ter. Daí o nosso esforço, não só nestas sessões de esclarecimento, na divulgação de materiais de apoio, mas também na validação dos dados reportados. Portanto, a nós, obviamente, interessa-nos que estes dados tenham a melhor qualidade possível. Quem é que tem que reportar dados através da submissão do MIR? Este universo está definido no artigo 98, número 1 do RGGR. Enquanto produtores de resíduos são as entidades responsáveis por organizações com mais de 10 trabalhadores e que produzam resíduos não incluídos na responsabilidade dos sistemas municipais ou multimunicipais, ou aquelas responsáveis por estabelecimentos que produzam resíduos perigosos também não incluídos na responsabilidade dos sistemas. Ou seja, aqui, ao nível dos produtores de resíduos, o âmbito são os resíduos fora da responsabilidade dos sistemas municipais. Se forem resíduos perigosos, é indiferente o número de trabalhadores. Se forem resíduos não perigosos, será para organizações com mais de 10 trabalhadores. Depois estão também abrangidos por esta obrigação os produtores de produtos ou materiais resultantes da aplicação de mecanismos de desclassificação de resíduos. Neste momento ainda só existe o formulário FER, Fim de Estatuto de Resíduos, integrado no MIR. As pessoas singulares ou coletivas que procedam ao transporte de resíduos perigosos a título profissional. Os operadores que atuam na qualidade de comerciantes ou corretores de resíduos perigosos. E, por fim, os operadores que efetuam tratamento de resíduos, que são vocês, mesmo que estejam isentos de licenciamento. Como é que este período de submissão decorre? Eu tenho aqui alguns números da campanha do ano passado, da campanha MIR 2021. Tivemos 64.698 formulários submetidos, um crescimento de 3,2 face ao ano anterior. Depois das submissões, como eu vos disse, nós fazemos uma forte aposta na validação dos dados, nós, o INE e a DRAC. Nós olhamos para os dados a partir do momento em que fechamos a campanha, olhamos para os dados para ver se detectamos alguns potenciais erros de preenchimento, olhamos em termos de coerência de dados, combinações entre código LERA e operações que não façam sentido, quantidades suspeitas. Continuamos a ter algumas situações em que a quantidade é registada em quilos em vez de toneladas. Cruzamos informação reportada pelo produtor e pelo destinatário, cruzamos também com os dados da ZEGAR, portanto, fazemos aqui uma bateria de verificações e de validações que, numa primeira fase dessas validações, entramos em contacto convosco, como eu disse há pouco, e damos a possibilidade de correção através das aberturas casuísticas durante um período de tempo.
Numa segunda fase, depois dessa fase de aberturas casuísticas, chega uma altura em que temos mesmo que fechar o MIR e, portanto, acabam a fase de aberturas casuísticas e fazemos uma segunda fase de validação já interna, em back-office, sem alterar os dados que vocês submeteram, onde efetuamos algumas correções daquelas que temos mesmo a certeza que foram erros de registro, mas que por algum motivo a empresa não respondeu à mensagem, não fez alterações. Posso dizer que destas validações, deste conjunto de validações, no ano passado, ao nível do formulário B, tivemos uma redução de cerca de 38% na quantidade de resíduos produzidos, reportadas como produzidos. No formulário C1, uma redução de cerca de 36%, passámos de 29 milhões de toneladas para quase 19 milhões de toneladas, desde os dados reportados a 31 de março até ao momento em que fechamos os dados para entregar ao INE. Ainda assim, apesar de ainda termos estas correções, estas alterações que são significativas, não é? 38%, 36%, mesmo assim os dados têm vindo a melhorar significativamente nos últimos anos. Posso dizer que na campanha MIR 2018 esta redução, por exemplo, no formulário B foi de cerca de 75%. Passámos de quase 30 milhões de toneladas para 6,7 milhões de toneladas de resíduos produzidos. Portanto, estas validações são mesmo importantes e portanto, é essencial que vocês estejam atentos às mensagens CILIEM para confirmarem se de facto os dados estão corretos, se é necessário corrigir. Isto é a forma como decorre a campanha MIR ao longo dos anos, ao longo dos 3 períodos e ao longo dos 3 meses, peço desculpa, e ao longo dos anos. Como podem ver, apesar de termos 3 meses para a submissão, o grosso das submissões são nos últimos 15 dias. Posso dizer que em janeiro tivemos menos 10% das submissões face ao número do ano passado. No ano passado, em 50% das submissões, perto de 50% das submissões foram feitas nos últimos 15 dias. Neste momento estamos praticamente a meio da campanha, não é? Hoje é dia 14 de fevereiro, estamos a meio da campanha MIR e não chegámos ainda aos 20% das submissões face ao total de submissões do ano passado. Obviamente nós temos 3 meses para proceder à submissão e é perfeitamente legítimo que o façam até ao último dia. O único problema é que termos cerca de 30 mil submissões nos últimos 15 dias, quer dizer que todas as dúvidas associadas ao preenchimento e ao acesso ao MIR vão surgir nessa altura. E a equipa que está deste lado é a mesma ao longo dos 3 meses e, portanto, não tem a capacidade de resposta, obviamente, fica muito limitada face ao número de mensagens, telefonemas que temos nos últimos dias da campanha. Daí o nosso pedido sempre para tentarem submeter o MIR com a maior antecedência para poder-vos dar todo o apoio possível. Passando agora ao acesso propriamente dito ao MIR e os diferentes enquadramentos, estes são os diferentes passos que é necessário dar para aceder e submeter o MIR. Na prática é aceder à plataforma CILIEM. O login é feito com as credenciais ou da empresa ou de um responsável nomeado para a finalidade MIR e para o estabelecimento em causa. Será necessário definir que o estabelecimento tem um enquadramento MIR, regularizar a taxa CIRER, efetuar o pagamento, e eu salientei aqui encarnado estes dois passos do enquadramento e da regularização da taxa CIRER, porque se calhar 80% das mensagens e das dúvidas que recebemos são sobre estes 2 passos. Como é que se chega tentam fazer o MIR sem passar por estas 2 fases, tentam regularizar a taxa sem colocar enquadramento. Isto é um processo que é igual há vários anos, não houve qualquer alteração, está descrito em todos os manuais de apoio, no manual de apoio, nas FAQs, no site de apoio CILIEM. Ainda assim é uma das principais dúvidas que surge. Depois de efetuar o pagamento da taxa,
é necessário aceder ao separador MIR, resíduos, MIR, abrir o estabelecimento e começar a preencher os formulários em função dos enquadramentos de cada estabelecimento. Alguns dos formulários podem ser pré-preenchidos com os dados da ZEGAR e dos formulários MTR Lista Verde. Ainda assim é sempre necessário verificar se está tudo ok. Depois do preenchimento é sempre necessário confirmar se existe algum alerta de preenchimento, algum erro que seja impeditivo da submissão do MIR, que aparece sempre não só no separador, no formulário onde esse erro possa estar registado, como também no separador resumo. Quando já não exista nada que impeça a submissão do MIR, poderão submetê-lo e guardar o comprovativo de submissão. Nós aconselhamos sempre que guardem o comprovativo de submissão. Nós recebemos ao longo do ano algumas mensagens de empresas que não encontram o MIR submetido, e nós quando vamos ver em back-office, de facto, definiram o enquadramento de MIR, regularizaram a taxa CIRER, pagaram a taxa, preencheram o MIR, mas depois não carregaram no botão de submeter. E, portanto, esse MIR não tem qualquer valor legal. Daí a importância o facto de terem um comprovativo de submissão, de facto, é a prova em como submeter o MIR. Depois, mais à frente, vamos ver como é que se pode retirar e qual é o aspecto deste comprovativo. Para acedermos ao MIR, é essencial que os dados de perfil da entidade, ou seja, da organização e do estabelecimento estejam completos, que o enquadramento MIR esteja definido e que a taxa CIRER esteja regularizada. Relativamente à taxa CIRER, a partir do momento em que carregamos no botão de regularizar a taxa, é possível preencher o MIR, no entanto, só é possível submeter o MIR quando a taxa está dada como paga na plataforma Ciliano. Este processo de pagamento da regularização da taxa pode demorar 4 a 5 dias. Isto tem a ver com a necessidade de comunicação entre o Ciliano e a plataforma de IGCP. Portanto, nós, quando emitimos o DUC, a referência para pagamento só fica disponível para pagamento 2 dias úteis depois da emissão do DUC. Depois de pagarmos, também demora de cerca de 2 dias úteis a ser dada como paga na plataforma Ciliano, portanto, convém terem estes períodos em atenção para que consigam submeter o MIR dentro do prazo e não deixem este passo, pelo menos para os últimos dias, para evitar constrangimentos. Este é o aspecto do MIR, tem um primeiro separador sobre o estabelecimento, onde é identificado o estabelecimento, a organização a que ele pertence e onde são selecionados os diferentes enquadramentos que existem. Temos aqui produtor de resíduos, operador de gestão de resíduos, tratamento final ou tratamento intermédio, transportadores de resíduos, corretores e comerciantes de resíduos, entidades envolvidas em movimento transfronteiriço de resíduos não sujeitos à notificação e operador de tratamento de resíduos que aplica o fim de estatuto de resíduo. Isto são os diferentes enquadramentos que existem e que podem ser selecionados para cada estabelecimento. Em função do enquadramento selecionado, ficará disponível para preenchimento o respectivo formulário. E a ligação entre os diferentes enquadramentos e os formulários está aqui descrita. Produtor de resíduos preenche o formulário B, operador de gestão de resíduos, processamento final, preenche o formulário C1 e poderá ter que preencher o C1 fluxo em função do tipo de resíduos que reporte no C1. O operador de gestão de resíduos de processamento intermédio, o formulário C1 e o C2 e, se aplicável, o C1 fluxo. Transportador de resíduos T1, corretor comerciante, o formulário D2, entidade responsável por MTR da lista verde, neste caso aplica-se apenas às entradas, é o formulário EB2 e o operador de tratamento de resíduos que aplica ao fim de estatuto de resíduos tem que preencher o formulário C1 e o formulário FER. Enquanto operador de tratamento de resíduos, estão obrigados a submeter o MIR porque está definido, como eu disse, no RGGR, no Regime Geral de Gestão de Resíduos, e aqui abrange todos os regimes de licenciamento e também as operações que estejam isentas de licenciamento, nomeadamente ao abrigo do artigo 66 do RGGR, desde que cumpram as regras gerais que estão definidas no nosso site. Portanto, o facto de haver isenção de licenciamento não isenta das outras obrigações associadas ao ambiente, nomeadamente preenchimento do MIR, a existência de IHR e tudo o resto.
não estão abrangidos aqui, enquanto operadores de gestão de resíduos, a retoma de resíduos, os pontos de recolha integrados na rede das entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos, as ações de campanhas, projetos de recolhas de resíduos e ainda os resíduos excluídos do âmbito do RGGR. Portanto, nada disto deve ser reportado nos formulários do MIR. Enquanto operador de gestão de resíduos, como vos disse, tem duas possibilidades, existem dois enquadramentos diferentes, de processamento final ou processamento intermédio de resíduos, e os formulários a preencher serão o C1 fluxo, se aplicável em função dos resíduos, já vamos ver mais à frente, e o formulário C2. É o operador de gestão de resíduos de processamento final, aquele estabelecimento que receba resíduos para tratamento e esses resíduos não voltam a sair das suas instalações, pelo menos enquanto resíduos. Ou seja, os resíduos ou são eliminados, são utilizados num processo produtivo ou são transformados em produtos. Temos aqui alguns dos exemplos de operações de tratamento final, a deposição e aterro, a incineração, a reciclagem, o fim de estatuto de resíduo. Portanto, temos aqui vários exemplos. Neste caso, este operador só preenche o formulário C1, onde reporta os resíduos que recebe e indica a operação final que efetuou esses resíduos. No caso dos operadores de processamento intermédio, são aqueles estabelecimentos que recebem resíduos, efetuam um tratamento intermédio, transformam-nos noutros resíduos e depois encaminham-nos para outra operação. Neste caso, são preenchidos os formulários C1 e o formulário C2, o C1 onde reportam os resíduos que recebem e o formulário C2, no formulário C2 reportam os resíduos que processaram e que encaminham para outro tratamento. Temos aqui também alguns exemplos de operações intermédias, como seja o armazenamento, a triagem, a estabilização química de lamas, por exemplo, os centros de recepção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, centros de desmantelamento de veículos em fim de vida. Portanto, temos aqui uma série de exemplos de tratamentos intermédios. Estes operadores poderão também ter resíduos da sua produção inicial e, nesse caso, deverão também preencher o formulário B, onde reportam os resíduos produzidos. Neste caso, devem registar no formulário B todos os resíduos resíduos da sua produção inicial, que estejam fora do âmbito da responsabilidade dos sistemas municipais e multimunicipais, e aí deverão reportar os resíduos perigosos e não perigosos, os resíduos que foram entregues a um operador de gestão de resíduos ou que foram tratados pelo próprio estabelecimento e ainda aqueles que tenham ficado armazenados na instalação no final do ano e que ainda não foram encaminhados para tratamento. Não devem ser registados aqui os resíduos da responsabilidade dos sistemas municipais, os produtos ou componentes reutilizados, que não são resíduos reincorporados no próprio processo produtivo do estabelecimento, subprodutos e ainda os resíduos que estejam excluídos do âmbito do regime geral de gestão de resíduos. No formulário C1, o que é que deve ser registado? Todos os resíduos recebidos, incluindo aqueles que são sujeitos a operações sujeitas ao licenciamento ou isentas de licenciamento, como eu disse há pouco, resíduos de produtores iniciais ou que sejam provenientes de outros operadores de gestão de resíduos, os resíduos produzidos pelo próprio estabelecimento, e neste caso são produzidos e tratados no mesmo estabelecimento, portanto, no preenchimento do MIR devem indicar o próprio estabelecimento como produtor e como transportador, uma vez que o transportador é um campo de preenchimento obrigatório. Devem registrar também resíduos que sejam provenientes do estrangeiro, ou seja, os resíduos recebidos no âmbito do movimento transfronteiriço de resíduos devem também ser reportados no formulário C1. Não devem reportar aqui o armazenamento temporário dos resíduos antes do seu tratamento no próprio estabelecimento, ou seja, se fazem um armazenamento antes da outra operação, deverão apenas registrar a operação final. Isto é a regra geral. Depois existiram algumas exceções.
Além disso, se não tratarem os resíduos no próprio ano, deverão registar não como um armazenamento, mas como uma operação de tratamento, o R13 ou o D15, mas sim como indicando que ficaram armazenados no início ou no final do ano. Já no formulário C2 devem reportar todos os resíduos que processaram e que vão ser encaminhados para outro destino, ou seja, os resíduos que resultam do tratamento que vocês fizeram, indicar todas as saídas de resíduos para outros operadores, quer sejam operadores nacionais, quer sejam operadores noutros países, ou seja, o movimento transfronteiriço de resíduos deve ser registado também no formulário C2, indicando a instalação para onde são encaminhados, e devem registar também os resíduos tratados que tenham ficado armazenados no final do ano. Neste caso, reportam no campo reportam que estes resíduos ficaram armazenados no final do ano e não foram encaminhados. É importante não confundir o formulário C2 com o formulário B e, portanto, não registar no C2 os resíduos da produção inicial que devem constar apenas no formulário B. É essencial que não haja duplicação de informação entre o formulário B e o formulário C2. Entre o formulário C1 e o formulário C2, o código-LER do resíduo que recebemos e que depois tratamos e depois encaminhamos, pode manter-se ou pode alterar-se. Eu tenho aqui 3 exemplos diferentes, todos relacionados com, os primeiros relacionados com os veículos em fim de vida. Por exemplo, se recebemos um veículo em fim de vida no formulário C1 com o código-LER 160104 e apenas fazemos um armazenamento, o resíduo que sai no C2 é exatamente o mesmo, com o mesmo código-LER. No entanto, se a operação for desmantelamento do veículo em fim de vida, recebemos um código-LER no C1, mas depois no C2 vamos reportar todos os resíduos que resultaram desse desmantelamento e que vamos encaminhar para outras operações. Portanto, todos os códigos LER que resultaram do desmantelamento do veículo em fim de vida. Portanto, aqui um código LER pode transformar-se em vários. O contrário também pode acontecer, por exemplo, temos aqui o exemplo da trituração ou compactação de metais, em que recebemos no formulário C1 diferentes códigos de LER de metais, mas que depois no formulário C2 se transforma num único código, 191202, que será encaminhado para outro destino. Portanto, a relação dos códigos LER entre o C1 e o C2 ou seja, o código LER pode manter-se ou alterar-se. Em termos de balanço de massas entre o formulário C1 e o formulário C2, isto também por vezes levanta algumas questões nomeadamente ao nível das quantidades armazenadas no início e no final do ano, entre estes dois formulários. Importa olhar para o formulário C1 como o formulário onde reportamos os resíduos que ainda não foram tratados, ou seja, os resíduos que recebemos e ainda não tratamos. No formulário C2 é o resíduo já tratado. Portanto, no caso dos veículos em fim de vida que eu peguei há pouco, no formulário C1 eu vou colocar o código LER do veículo em fim de vida. Se não tiver feito o desmantelamento ao veículo em fim de vida durante o ano em curso, durante, por exemplo, o ano 2022, que é o ano de reporte, eu vou dizer no formulário C1 que ficou armazenado no final do ano o código LER do veículo em fim de vida. Se por acaso, se eu tiver feito o desmantelamento do veículo em fim de vida, então não tenho esse código LER não fica armazenado no final do ano, passa para o formulário C2, os diferentes códigos LER resultantes do desmantelamento e portanto, se eu não tiver, depois desmantelado o veículo em fim de vida, se eu não tiver encaminhado todos os resíduos que resultaram desse desmantelamento, eu posso indicar que ficaram armazenados no final do ano. O mesmo acontece com os armazenamentos no início do ano. Eu posso ter podia ter um veículo em fim de vida armazenado no início do ano e aí fica no formulário C1. Também podia ter já resíduos tratados, armazenados no início do ano e aí fica no formulário C2. Portanto, olhem para estes formulários como no formulário C1 os resíduos ainda não tratados, no formulário C2 os resíduos já tratados que tenham ou passado do ano anterior ou
fiquem armazenados no final do ano, ou que, obviamente, que sejam encaminhados. Isto fica mais complicado quando a operação que o operador faz é o R13 ou o D15, ou seja, o armazenamento. Neste caso, uma vez que os resíduos não mudam de código LER, a indicação que nós damos é que coloquem, se tiverem quantidades armazenadas no início ou no final do ano, coloquem apenas no formulário C1, não dupliquem, não coloquem no C1 e no C2. Portanto, neste caso, quando apenas fazem estas operações, R13 e D15, se tiverem quantidades armazenadas no início ou no final do ano, coloquem apenas no formulário C1. No formulário C2 colocam as saídas para outros destinos. Passando agora a algumas atividades específicas, alguns operadores de tratamento específicos em função da tipologia de resíduos. Vou começar pelas atividades de construção e demolição. As entidades que desenvolvem estas atividades, quando recebem resíduos de construção e demolição, são operadores de tratamento de resíduos e, portanto, estão obrigados a preencher o MIR enquanto operadores de tratamento de resíduos. Mesmo que as operações estejam isentas de licenciamento, ao abrigo do artigo 66, e sejam cumpridas as regras gerais. Como eu vos disse, a isenção de licenciamento não isenta de outras obrigações em matéria de resíduos. Portanto, uma obra que receba resíduos tem que preencher o MIR enquanto operador de tratamento de resíduos. Tenho aqui dois exemplos, em que é a própria obra que produz os resíduos e que os incorpora na sua obra. Neste caso, eu tenho que fazer o formulário, no formulário B tenho que dizer os resíduos que produziu e que encaminhou para si próprio. No formulário C1, os resíduos que recebe de si próprio, indicando qual a operação que efetuou. Isto pode acontecer também entre obras diferentes e, portanto, se uma obra produz resíduos e lhes faz uma operação, como britagem, por exemplo, e depois encaminha para incorporação noutra obra, a primeira obra vai ter que reportar no formulário B que produziu esses resíduos e que encaminhou para si próprio para a operação de britagem. No formulário C1 tem que dizer que recebeu esses resíduos de si próprio, indicando a operação, e depois vai dizer no formulário C2 para onde foram encaminhados, ou seja, que encaminhou esses resíduos para outra obra. Essa obra que recebe os resíduos para incorporação vai ter que registar no seu formulário C1 a recepção desses resíduos para incorporação na obra. Nós temos um manual de apoio, um guia de apoio ao preenchimento do MIR direcionado aos resíduos de construção e demolição. Temos aqui o link e todos estes documentos estão disponíveis no site de apoio CILIAM. Agora, só algumas notas, porque as obras, obviamente, terão que ver, mesmo que não sejam operadores de gestão de resíduos, que não recebam resíduos, terão que verificar se são ou não, se estão ou não abrangidos pela obrigatoriedade de submissão do MIR. Se receberem resíduos e tiverem que fazer o MIR enquanto operador de gestão de resíduos, terão sempre que preencher também o seu formulário B. No caso das obras, nós criámos aqui uma situação diferente da regra geral no que diz respeito aos estabelecimentos, e nós pedimos apenas que sejam registadas como estabelecimento no CILIAM as obras que tenham uma duração igual ou superior a 1 ano. Isto porque no nosso país existem inúmeras obras, a maior parte delas com uma duração muito curta, obras com um dia ou uma semana, e portanto isso iria inundar o CILIAM de estabelecimentos e os perfis das próprias entidades também com estabelecimentos, o que muitas vezes provoca erros na emissão de EGAs, na submissão do MIR, nos pagamentos. Portanto, pretendemos que sejam criados estabelecimentos apenas que tenham, para obras que tenham duração igual ou superior a 1 ano, e no caso das obras com duração inferior a 1 ano, a produção dos resíduos dessas obras devem ser registadas noutro estabelecimento da organização, ou o estabelecimento que esteja localizado mais próximo da obra, ou onde seja feita a armazenagem preliminar, um estaleiro, um armazém,
ou até o estabelecimento correspondente à sede da empresa. No entanto, se for uma obra que receba resíduos, nesse caso, independentemente da duração, tem que ser sempre criado o estabelecimento. A regra de criar estabelecimento apenas para obras com duração igual ou superior a 1 ano aplica-se para a produção de resíduos. Quando é para receber, mesmo que seja para armazenamento preliminar, terá sempre que ser um estabelecimento ciliando, até porque é sempre necessário emitir uma EGAR para o transporte desses resíduos e os destinos em EGAR são sempre estabelecimentos ciliados. Chamar a atenção que materiais ou produtos que sejam retirados de uma obra para reutilização não são considerados resíduos e não devem ser, se forem reutilizados para o mesmo fim para o qual foram concebidos, não são resíduos e não devem ser reportados no MIR. Passando agora aos aterros, temos aqui duas situações. Ele poderá ser um operador de gestão de resíduos de processamento final se apenas efetuar a operação D1, e neste caso apenas preenche o formulário C1, ou poderá ser um operador de processamento intermédio se efetuar alguma operação prévia ou complementar. E neste caso terá que preencher o formulário C1 e o formulário C2. No formulário C1, neste segundo caso, o operador vai reportar todos os resíduos que entram diretamente para o aterro ou para a tal operação prévia ou complementar e os resíduos que entram no aterro após a operação intermédia. No formulário C2, reportam os resíduos processados, ou seja, que resultam da operação intermédia e que são encaminhados para o aterro ou para outro estabelecimento. Portanto, aqui existe uma dupla um duplo reporte, ou seja, o mesmo resíduo entra para uma operação intermédia e é registado no formulário C1, mas depois, quando é encaminhado para o aterro, tem que ser reportado novamente no formulário C1. No caso dos aterros, se efetuar uma operação complementar prévia, como eu disse, devem registar as duas operações no formulário C1. Se fizer apenas uma armazenagem ou uma operação prévia simples, como a britagem ou enfardamento dos resíduos, deve reportar apenas a deposição em aterro, a operação D1. Só devem reportar as duas operações quando seja uma operação, como por exemplo a estabilização, uma operação complementar ou prévia à deposição em aterro. Se os resíduos não forem depositados no aterro no próprio ano, devem indicar que ficou armazenada no início ou no final do ano. Os aterros de estabelecimentos industriais devem reportar que receberam os resíduos de si próprio, ou seja, reportam no formulário B que produziram os resíduos e no formulário C1 que os receberam de si próprios, portanto o produtor é o mesmo é a mesma entidade que o destino. No caso dos lixiviados de aterro, se eles forem encaminhados para uma operação de tratamento de resíduos, devem ser reportados no formulário C2. Se forem encaminhados para um METAR, são equiparados a águas residuais e, portanto, estão fora do âmbito do RGGR e não devem ser reportados no MIR. Resíduos valorizáveis que sejam retirados do aterro devem ser reportados no formulário C2. A cobertura de aterro, se for feita com resíduos, deve ser registado como operação R10. Se não forem resíduos, não devem ser registados no MIR, precisamente porque não são resíduos. Chamar a atenção que a quantidade armazenada no início e no final do ano não é a quantidade total de resíduos depositada em aterro. Já nos aconteceu termos aterros a indicarem que, como quantidade armazenada no final do ano, a quantidade total que tem de resíduos depositados em aterro, mas não, estes campos são para reportar os resíduos que não foram depositados no aterro no ano de reporte. No caso dos aterros de resíduos de inertes não associados à recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, a operação é a operação D1, e no caso dos enchimentos de vazio de escavação, é uma operação de valorização, R10, e desde que seja realizado no âmbito de um parque e cumprindo as restantes disposições específicas. Nós temos uma nota técnica neste link sobre esta questão também.
Passando agora à incineração e valorização energética. Também aqui pode haver, o operador pode ser de processamento final ou de processamento intermédio, ou seja, se os resíduos são utilizados como combustível para a produção de energia, é um operador final e preenche apenas o formulário C1, não preenche o formulário C2. As cinzas e escórias resultantes da queima são preenchidas no formulário B, são consideradas resíduos da sua produção inicial. No entanto, os operadores que queimam com o objetivo de tratar resíduos serão um operador de processamento intermédio e aí terão que registar o formulário C1 e no C2 reportam as cinzas e escórias. Portanto, neste caso, as cinzas e as escórias já resultam do tratamento de resíduos e não são consideradas produção inicial, são resíduos que resultam do tratamento de resíduos e, portanto, vão para o formulário C2. Também aqui, tal como nos aterros, as incineradoras de estabelecimentos industriais têm que preencher o formulário B, está que produziram os resíduos que encaminharam para si próprios, e no formulário C1 reportar que receberam os resíduos para si próprios para a incineração. Ou seja, o produtor e o operador de tratamento é o mesmo. Se houver queima de resíduos excluídos do âmbito do RGGR, não devem ser registados no formulário MIR. Também, neste caso, temos um documento de apoio ao preenchimento do MIR para os gestores de instalações de incineração ou de valorização energética. No caso das cimenteiras que fazem valorização energética e material dos resíduos, ou seja, incorporam cinzas no clinker, neste caso devem reportar no formulário B os resíduos da sua produção inicial, como normalmente, e as cinzas produzidas. No formulário C1 reportam a totalidade de resíduos que entraram para o forno, para a operação R1, as cinzas que são incorporadas no clinker, ou seja, que correspondem às cinzas que depois vamos reportar também no formulário B, e todos os resíduos que sejam recepcionados para valorização material, ou seja, como matéria-prima para o processo. Neste caso, será um operador de processamento final e tem que preencher o formulário B, o formulário C1. Os operadores de lamas de depuração. Também aqui poderão ser operadores de processamento final ou intermédio. São operadores de tratamento de processamento final se efetuarem uma destas 4 operações: valorização orgânica, agrícola, energética ou deposição em aterro das lamas. Neste caso, preenchem apenas o formulário C1. Podem ser também operadores de processamento intermédio, se fizerem operações como armazenagem, mistura de lamas de diferentes tipologia, a estabilização das lamas ou qualquer outro tratamento prévio a uma destas operações finais. Neste caso, terão que reportar, preencher o formulário C1 e o formulário C2. Se tratar de um operador que aplica o fim de estatuto de resíduo, tem que preencher o formulário FER, e isto aplica-se no caso do tratamento ser efetuado, se o tratamento efetuado for a valorização orgânica das lamas, que origina um composto inscrito no Regime Nacional de Matérias Fertilizantes não harmonizado. Nós temos também um documento de apoio ao preenchimento do MIR para os operadores de lamas de depuração. Neste caso, o preenchimento do MIR é feito da seguinte forma: no formulário C1 registram todas as lamas recebidas, indicando a origem e a operação a que será submetida. Se for feita uma operação intermédia seguida de uma operação final, aqui também pedimos para registar a entrada para a operação intermédia e depois para a operação final. Portanto, há aqui também um reporte das 2 operações. No formulário C2 devem registar os resíduos que trataram e que encaminharam para outra operação, seja a valorização agrícola ou qualquer outra operação. E no formulário FER vão registar o composto que saiu da instalação, com a indicação de quem é o destinatário, qual o processo produtivo de destino. E aqui só chamar a atenção que no caso de haver composto que não seja vendido, ou seja, que ficou armazenado nas instalações do operador,
devem ser também reportadas no formulário FER, indicando como destinatário o próprio operador. Uma última nota sobre o espalhamento direto no solo. Neste caso, o registro do MIR deve ser feito no estabelecimento do operador de tratamento e não do agricultor. Portanto, ele deve identificar no seu C1 a entrada de resíduos para a operação R10. Os campos de armazenagem no início e no final do ano deve estar a 0 e, neste caso, uma vez que é feita a deposição, o espalhamento direto, não é expectável que existam perdas e, portanto, as quantidades entre o declarado pelo produtor e o declarado pelo operador de tratamento de resíduos deverá ser a mesma. Se também, como disse há pouco, se apenas efetuar o armazenamento das lamas, as quantidades armazenadas no C2 deve ser sempre igual a 0, a quantidade armazenada no início e no final do ano. Nós temos aqui também, no documento que temos disponível, uma tabela com a indicação de quais os códigos LER que resultam dos diferentes tratamentos de lamas. Eu não os vou ler aqui, mas fica disponível não só na apresentação, mas está também disponível no documento de apoio ao preenchimento do MIR. E passamos então aos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Os seguros, sistemas de gestão de resíduos urbanos, devem fazer MIR enquanto operadores de gestão de resíduos de processamento intermédio, sempre que recebam resíduos não urbanos que não entram nas infraestruturas do sistema, ou seja, é apenas feita uma armazenagem e depois são encaminhados para um operador privado. Neste caso, deverão reportar no formulário C1 a recepção desses resíduos e no formulário C2 o encaminhamento para um operador de tratamento privado. Neste caso, terão também que reportar no formulário B quaisquer resíduos que resultem que sejam da sua produção inicial. Também no caso dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, temos um documento de apoio disponível no site da COICILIAM, que poderá ser consultado. No caso dos efluentes pecuários, o efluente pecuário é um subproduto animal, um SPA, mas pode ser simultaneamente um resíduo, ou seja, é também resíduo se for encaminhado para um destes 4 destinos: incineração, deposição em aterro ou utilização em unidades de biogás ou de compostagem. E neste caso, qualquer operador que receba efluentes pecuários para um destes tratamentos constitui um operador de gestão de resíduos de processamento final e terá que preencher o formulário, o MIR, e reportar a recepção destes resíduos no formulário C1. Neste caso, como eu disse, tem que preencher o formulário C1 indicando os efluentes pecuários que recebe, indicando qual a operação que foi efetuada, e poderá ter que preencher o formulário FER se for um operador que aplica o fim de estatuto de resíduo, caso o tratamento seja a valorização orgânica de efluentes pecuários que origine um composto devidamente autorizado em licença emitida pela DRAP. Passando agora para os operadores de despoluição e desmantelamento de veículos em fim de vida, VFPs. Neste caso, estes operadores poderão ter que preencher vários formulários. No formulário B devem reportar os resíduos da sua produção inicial, sejam os resíduos da manutenção dos seus equipamentos ou, eventualmente, veículos em fim de vida que sejam da sua propriedade, ou seja, veículos da frota desse operador que sejam, entretanto, dados como veículo em fim de vida e, portanto, ele é o produtor e destinatário desses resíduos. No formulário C1 devem reportar todos os veículos em fim de vida recebidos e, neste caso, deverão indicar como produtor dos resíduos o proprietário ou detentor do veículo, ou então um operador de gestão de resíduos, se o VFP for proveniente de um centro de recepção de veículos em fim de vida. Deverão reportar também no C1 outros resíduos que recebam para tratamento. Neste caso, a partir do momento em que no formulário C1 reportam receber veículos em fim de vida, fica disponível para preenchimento obrigatório o formulário C1 Fluxos, onde é necessário
registar informação complementar ao formulário C1, indicando as categorias dos veículos em fim de vida recepcionados, o número de VRPs recebidos, portanto, uma série de informação adicional que a minha colega Mafalda vai falar daqui a pouco. Também para os operadores de veículos em fim de vida, temos um documento disponível na nossa página, no nosso site de apoio, CILIAM, para consulta. Estes operadores terão também que preencher o formulário C2, registando todos os resíduos que resultam das operações de tratamento que efetuam, ou seja, do desmantelamento ou da despoluição. E aí deverão reportar no formulário C2 todos os códigos LER dos resíduos que resultam dessa operação. Só dar nota que estes resíduos devem abranger pelo menos os materiais de remoção obrigatória que estão identificados no anexo 19 do Unilex. Devem ainda reportar no formulário C2 veículos em fim de vida que sejam descontaminados ou compactados e os veículos em fim de vida fragmentados com a indicação dos códigos LER corretos. Por último, dar nota que quaisquer componentes que sejam provenientes do desmantelamento de VFVs que sejam reutilizados não são considerados resíduos e, portanto, não devem ser reportados no NIR. Vou passar agora a palavra à Mafalda. Vou só interromper aqui o compartilhamento. Olá, bom dia. Obrigada, Ana. Estou aqui só por a minha apresentação, penso só 2 segundos. Ok, já está a abrir. Na sequência do que a Ana referiu, compete-me a mim agora explicar um pouco do que o C1 Fluxos pretende. O C1 Fluxos surge na necessidade de conhecer mais informação acerca dos VFVs, veículos em final de vida, sobre os REs, equipamentos eletrónicos e sobre as pilhas e acumuladores. E são fluxos específicos que estão estabelecidos no que há pouco referiu no Unilex, que é o nosso 152D de 2017, na sua atual redação, com várias alterações, podem consultar a publicação na Lei 52 de 2021. E os fluxos específicos podem ser geridos de modo individual ou de modo integrado. O modo integrado é o que nós conhecemos como entidades gestoras, portanto, quem coloca no mercado transfere-os para a entidade gestora, mas ainda assim as entidades gestoras são suavemente conhecidas, são as que este ecrã mostra, mas ainda assim os operadores nem sempre integram as redes de entidades gestoras, ou quando integram têm a obrigação de fazer NIR e é preciso fazer um duplo cheque da informação, e como temos que fazer reporte à Comissão Europeia acerca de vários fluxos, e que no caso dos eletrónicos, por exemplo, é por categorias, no caso das pilhas precisamos saber eficiências, no caso dos veículos o que a COM pede é relativamente a rodoviários, portanto não temos que considerar nem embarcações, nem comboios, nem aeronaves, houve esta necessidade. E assim, sempre que vocês preenchem o C1 e que nesse C1 dizem que recebem ou que tratam, no fundo, códigos LER, que são de RES, de RPAs ou de VFVs, vai-vos abrir então o C1 Fluxos. No caso do C1 Fluxos, há um separador, como mostra esta imagem, e para os veículos, portanto os códigos abrangidos será o 160104 e 160106, vai aparecer uma tabela em que vocês vão ter que indicar as categorias, portanto se é um carro N1, M1, N, O, P, e vão ter que dizer as respectivas quantidades e número de veículos. As categorias são listagens pré-definidas com as respectivas designações, e para cada linha há que existir uma quantidade. Depois, a soma destas linhas todas terá que ser idêntica ao que vocês declararam no C1. Para adicionar categorias, têm que fazer um clique no respectivo código, que vai aparecer então o formulário, e vão ter que usar o botão expandir para ir adicionando. O campo de número de veículos só seja números inteiros, portanto não há cá veículos partidos a meio, e isto é muito importante, portanto que o chassi não pode ser cortado a meio, e é muito importante que respeitem estas regras, senão não vão conseguir depois submeter a informação. A listagem, como há pouco referia, vai desde a M1, que são os ligeiros de passageiros, até a ZN, inclui também ainda 3 rodas, quadriciclos e navios. Se houver ainda, por exemplo, comboios,
que é um caso muito raro, devem escolher outras categorias de veículos. Isto é muito importante para nós, porque antes de ter este formulário, nós tínhamos que analisar caso a caso, e quando verificássemos, por exemplo, que existia um valor muito alto de um determinado operador que também recebia navios, teríamos que considerar que aquilo era um navio e não os veículos. E depois precisamos saber as categorias em si, porque o que interessa para reportar à COM são as M1 e a N1, portanto, veículos de transporte de passageiros e veículos para transporte de mercadorias, também com uma capacidade inferior a 3,5 toneladas, portanto, os ligeiros. Isto é o que diz respeito, no fundo, aos veículos de final de vida. Este é um exemplo da imagem que vos aparece, portanto, vão ter que indicar o número de veículos por cada uma das categorias, bem como as quantidades, e depois a soma destas quantidades terá que coincidir com o C1, caso não coincida, vai desaparecer um erro no separador do resumo. Para os REEs é semelhante, os códigos abrangidos são os 16 e os 20, que são subejamente conhecidos por todos vós, mas também dois do código do capítulo 9, que é referente às máquinas fotográficas. Portanto, desde os 09, 010, 09, 011 e 12, passando por 16 e por 20, vai-vos abrir então o formulário do C1 Fluxos. No caso dos REEs, não têm que dizer as unidades, porque aqui trata-se de quantidades em massa, mas vão ter que indicar as categorias. As categorias são 6, vai de 1 a 6 exatamente, antes de 15 de agosto de 2018 eram 10, mas agora são 6, e vão ter que identificar também no botão expandir cada uma delas, e indicar as somas que terão bater certo com o anterior. Para conseguirem identificar as categorias, elas estão descritas no nosso UniLex, ainda assim a designação da categoria em si pode induzir-nos em erro, e para o efeito nós construímos uma tabela com alguns exemplos de má interpretação. Por exemplo, na categoria 1, que são equipamentos de regulação de temperatura, provavelmente iríamos falar sempre dos ar-condicionados e das ventoinhas, mas as ventoinhas, por exemplo, não estão aqui incluídas porque não têm um líquido dentro delas, porque a definição diz que é preciso que estes equipamentos têm que ter fluidos, não água, mas gás, óleo ou outro. Portanto, as ventoinhas não estarão aqui incluídas, as ventoinhas estarão na categoria 4, 5 ou 6, dependendo da sua dimensão. Esta tabela está disponível no nosso portal, não no apoio ao CELIAM, mas no apaambiente.pt, dentro de resíduos fluxos, escolhendo REEs está lá a tabela, tem várias apresentações que são públicas desde há muito tempo, quer no âmbito do seu fluxo, quer também no âmbito do registro de produtores, portanto é conhecida para quem conseguir, quem quiser, no fundo, verificar estes documentos. As categorias 4, 5 e 6 têm aqui um requisito que tem a ver com a dimensão exterior, como é que se mede esta questão dos 50 centímetros, porque isto leva aqui a algumas diferenças. Para medir os 50 centímetros também há uma regra que tem a ver com, por exemplo, se for uma figura geométrica paralelepípedo, é a maior dimensão entre a altura e a profundidade. Se for uma figura geométrica próxima de uma elipse ou de um círculo, teremos que usar o diâmetro. Se for um retângulo, então aí a medida não é o diâmetro, mas sim o diâmetro, portanto, a maior comprimento, e podem consultar isto também no nosso portal. No que diz respeito às pilhas e baterias, os códigos abrangidos são no capítulo da LER 16 e 20, portanto os 16, 01 para acumuladores de chumbo, 02 níquel-cádmio, 03 para pilhas contendo mercúrio, 04 as alcalinas, 05 outras, e depois os 33 e 34 do 2001, que são as misturas de pilhas e outras pilhas não abrangidas. Para estes códigos OER, vão ter que indicar a operação, a tipologia, a composição química e as quantidades. A tipologia e a composição química só abrirá as hipóteses que são possíveis. Isto é, fazendo a mesma questão, tem que expandir para conseguir visualizar, vai-vos aparecer algo deste género. Portanto, para o 01 não vos vai aparecer o sistema químico níquel-cádmio, não é possível, é chumbo ácido, portanto só aparece o chumbo ácido. Para o 02, que é níquel-cádmio, não aparece o chumbo ácido nem outras. Mas antes de indicar o sistema químico, vão ter que indicar se são pilhas portáteis, pilhas industriais ou pilhas de veículos. As baterias de veículos, como nós conhecemos, portanto, conhecido PAP, PA e BAVA. Depois disso, então, escolhem o sistema químico, que em algumas situações, por defeito, aparece logo, só há essa opção, mas quando
quando é um código que era mais aberto, como o caso de 20.01.33, terão que escolher se é chumbo ácido, se é níquel cadmio ou se é outras. Estes dois sistemas químicos aqui mais incisivos, chumbo ácido e níquel cadmio, prende-se, como há pouco referi, é sobre isto que neste momento reporta a Comissão ICID. Não significa que em breve, com a entrada em vigor do novo regulamento de baterias, que está quase aí à porta, estas questões não tenham que ser revistas e o seu fluxo alterado em conformidade. Relativamente ao seu fluxo, era um pouco isto que tinha para vos dizer, portanto isto é mais uma imagem do que aparece no caso dos RES, das convenções das baterias, e quando vai aparecer erros, tem que verificar aqui no resumo quais são os erros que aparecem, mas o principal erro que nós temos vindo a detectar em algumas perguntas que nos fazem é quando a soma das vossas quantidades aqui por categoria ou por composição química não batem certo com a quantidade que colocaram no seu. Pronto, Ana, era isto que eu tinha para vos dizer. Depois no outro debate estarei cá disponível para responder alguma questão. Obrigada, até já. Obrigada, Mafalda. Já estão agora a ver, não estão a minha? Sim. Obrigada. Portanto, vamos agora passar para um outro formulário que é destinado aos destinatários de movimento transfronteiriço de resíduos da lista verde, aplica-se apenas às entradas. O enquadramento a selecionar é de entidade responsável por movimento transfronteiriço de resíduos não sujeito à notificação. Fica disponível para preenchimento o formulário EB2 e, como eu vos disse, neste caso, antigamente o EB2 era preenchido para todos os MTRs de lista verde, entradas e saídas, mas uma vez que já temos a informação das saídas no módulo MTR lista verde, já não necessitamos dessa informação no EB2, queremos apenas as entradas. Deve ser preenchido este formulário se forem destinatários de resíduos provenientes da MTR lista verde em Portugal. Pode pressupor um outro enquadramento MIR, de operador de gestão de resíduos, no caso de... Isto porquê? Porque o destinatário nos formulários MTR lista verde pode ser ou a instalação que vai tratar os resíduos ou um corretor ou comerciante de resíduos. Portanto, no caso de ser a instalação que vai tratar os resíduos, ele terá que preencher o formulário EB2, mas tem que reportar estes dados também no formulário C1, a indicar que recebeu estes resíduos. Deve ser identificado no formulário EB2 o produtor dos resíduos e não a pessoa que trata da transferência, que é outra figura que aparece no formulário, e a instalação de valorização. Por último, vamos ver um último enquadramento e o último formulário, o operador de tratamento de resíduos que aplica o fim de estatuto de resíduos, o FER. Neste caso, este enquadramento de operador de tratamento de resíduos que aplica o FER só pode ser selecionado se indicarem também que são operadores de gestão de resíduos de processamento final e, portanto, implica sempre o preenchimento do formulário C1 para poderem aceder ao formulário FER. O FER aplica-se a determinados resíduos que sejam submetidos a uma operação de valorização, incluindo a reciclagem, e que satisfaçam determinados critérios definidos em regulamentos e portarias. Na prática, o que isto faz, esta valorização transforma o resíduo em não resíduo. Este formulário é preenchido precisamente pelo operador de tratamento de resíduos que recebeu os resíduos e que aplica o fim de estatuto de resíduos a pelo menos um material ou uma das categorias de FER. As categorias FER existentes neste momento, com critérios já publicados, são estas: casco de vidro, sucata de ferro e aço, sucata de alumínio, sucata de cobre, o granulado de borracha, estes 5 tipos de plástico, PET, PE, PP, PS e PVC, o composto e produtos fertilizantes. Portanto, cada um deles tem ou um regulamento comunitário ou uma portaria associada, onde estão descritos os critérios necessários para a aplicação do FER.
Dar nota que materiais que não estejam abrangidos por aquelas portarias ou pelos regulamentos não podem ser sujeitos ao FER. Ou seja, apesar de termos aqui indicados alguns tipos de plástico, que são os que estão previstos nesta portaria 245 de 2017, outros tipos de plástico que não estejam incluídos na portaria não pode ser aplicado o FER. No formulário FER é solicitada informação sobre a operação de tratamento que desclassifica o resíduo, a informação sobre o destino do material, que já não é resíduo, ou seja, o NIF e o estabelecimento do destinatário e a CAI, qual o processo produtivo em que vai ser utilizado este material. No caso da CAI, relativamente à CAI, no caso do composto, se o destinatário for um particular que não tem CAI, deverá ser indicado o código da CAI 98.100, atividades de produção de bens pelas famílias para uso próprio. Relativamente ao processo produtivo de destino, pretende-se que seja indicada uma descrição da utilização que vai ser dada a este produto, se é para fabrico de embalagens, através do casco de vidro, fabrico de alguidares, através do plástico, o piso de um parque infantil através do granulado de borracha. Portanto, é necessário indicar qual é o processo produtivo em que este novo material vai ser utilizado. No caso do composto, o processo produtivo de destino será sempre a valorização agrícola. Passando agora ao preenchimento em si do MIR e à submissão, vou só dar aqui algumas notas sobre o MIR. Começar pelo pré-preenchimento do MIR. Os formulários B, C1, C2 e D1 têm um link que permite pré-preencher os respectivos formulários com os dados da ZEGAR e dos formulários MTR Lista Verde. Portanto, carregando neste link, o CILIEM vai buscar a informação da ZEGAR que estejam em condições para migrar para o MIR. Independentemente deste preenchimento automático, é sempre obrigatório que a empresa, quem está a preencher o MIR, que valide, que verifique se os dados estão corretos, que corrija se for necessário, que complete, porque nós temos plena noção que existem muitos erros ao nível ainda do preenchimento da ZEGAR, guias que são concluídas com quantidades erradas, com a operação errada, portanto essa informação deverá ser corrigida quando do preenchimento do MIR, e essa correção tem que ser feita manualmente, obviamente. Existem transportes que estão isentos de IGAR, mas que ainda assim devem ser reportados no MIR, portanto esses dados não serão preenchidos automaticamente, terão que ser carregados manualmente no MIR. Em termos de regras de migração dos dados da ZEGAR para o MIR, migram os dados das guias que estejam nos estados aceite, corrigida, correção negada e concluída, e com data de início de transporte dentro do período de registro do MIR. Ou seja, neste caso será a data de início de transporte durante o ano 2022. As guias com a operação AP, de armazenamento preliminar, não migram para o MIR, porque não se trata de uma operação de tratamento de resíduos. A ZEGAR com perfis especiais de produtor, como sejam prestador de serviços, obras RCD, EG, recolhedor de óleos alimentares, não migram para o MIR do produtor, porque são guias que não têm um estabelecimento produtor associado. E como o MIR é preenchido por estabelecimento, não havendo um estabelecimento associado ao produtor, estes dados não vão migrar para o MIR do produtor. No entanto, migram para o MIR do destinatário, para o formulário C1 do destinatário identificado na EGAR, e migram também para o formulário D1 do transportador, se tratar de um transportador a título profissional, ou seja, o transportador que não é o produtor nem destino na EGAR. Relativamente ao formulário D1, uma vez que o transportador também não tem um estabelecimento associado na EGAR, o que nós fizemos foi dar a possibilidade de todas as guias migrarem para qualquer estabelecimento do transportador. Portanto, o transportador pode
preencher o formulário D1 em qualquer um dos seus estabelecimentos, basta fazer o MIR num dos estabelecimentos, enquanto transportador. No entanto, se quiser fazer MIR em diferentes estabelecimentos e optar pelo pré-preenchimento, vai ter que limpar, entre aspas, os dados, porque para todos os seus estabelecimentos vão migrar os dados de todas as EGAR nas quais ele consta como transportador. Portanto, para evitar duplicação de informação, terá que limpar manualmente os dados. Relativamente a esta, à definição para que formulário do produtor, formulário MIR do produtor, é que os dados migram, se vai para o formulário B ou para o formulário C2, tem a ver com a qualidade indicada do preenchimento da guia. Ou seja, nós quando estamos a emitir uma guia, uma EGAR, no detalhe do produtor, aparece por defeito identificado que aquele produtor é um produtor inicial ou é um OGR. Esta seleção está feita por defeito em função do tipo de produtor, de entidade que é. Se se tratar de uma entidade, que tenha um enquadramento de SILOG, ou que tenha feito o MIR, o formulário C1 do MIR em anos anteriores, o CILIAMB assume que se trata de um OGR e, portanto, por defeito, estes dados vão migrar para o formulário C2 do MIR. Nos outros casos, assume que é um produtor inicial e, portanto, os dados destas guias migram para o formulário B do MIR do produtor. No entanto, apesar de estas seleções estarem pré-definidas, nada impede que, a quando da emissão da guia, se altere. Portanto, esta entidade até pode ser um operador de gestão de resíduos, mas pode, neste transporte em específico, estar a transportar resíduos da sua produção inicial e quer que estes dados migrem para o seu formulário B. Portanto, nesse caso, bastará clicar nesta seta e substituir OGR por produtor inicial. Voltando aqui às regras peço desculpa. Tem razão. Agora, passando às regras de preenchimento dos formulários do MIR com os formulários MTR lista verde. As regras são parecidas, ou seja, nos estados, migram os dados dos formulários que se encontrem nos estados submetido e concluído, e com data de início de transporte também dentro do período de registro do MIR, ou seja, neste caso, 2022. Os dados, no caso dos formulários MTR, migram apenas para o formulário MIR do produtor, já que o destinatário será uma entidade estrangeira que não faz MIR, e implica que este produtor esteja identificado no formulário MTR com o seu código APA do estabelecimento. Portanto, nesse caso, os dados migrarão para o formulário MIR do produtor. A regra relativamente para que formulário migram? Migram também para o formulário C2, no caso de se tratar de uma entidade com enquadramento SILOG ou que tenha preenchido o formulário C1 em anos anteriores. Caso contrário, migram para o formulário B nas restantes situações. Dar nota que existe a possibilidade de preenchimento do MIR através do upload de ficheiros Excel. Esta opção está disponível para os formulários B, C1, C2, D1, D2 e EB2. Nós só aconselhamos a utilização desta funcionalidade para operadores que tenham, de facto, muitos resíduos, mais ainda agora que temos o pré-preenchimento do MIR com a EGAR. No entanto, alertamos sempre para o facto de existirem regras muito específicas e que não são tão intuitivas quanto isso para a formatação do Excel e para o preenchimento do Excel, de forma a que o CILIAMB reconheça os dados e reconheça os dados corretamente. Essas regras estão identificadas também no nosso site de apoio, temos o link aqui em baixo, e nesse link temos também alguns dos erros mais comuns que os utilizadores fazem e que inibem o correto preenchimento do MIR. Tal como para o pré-preenchimento com os dados das EGAR e dos formulários MTR, nós nos diferentes formulários temos este link para fazer o upload por Excel. No caso de existirem erros de preenchimento do Excel, o CILIAMB
pode detectá-los, nomeadamente, e identificá-los, portanto não carrega os dados que constam no Excel, mas identifica as linhas onde detectou erros. Só para vos mostrar, quando aparece a linha 2, muitas vezes as pessoas não percebem em que linha é que está o erro, a linha 2 é exatamente a linha 2 do Excel, ou seja, a linha 1 é a linha onde está o cabeçalho da tabela, a linha 2 é onde se encontra o primeiro erro. Neste caso, identifica claramente que este estabelecimento não existe no CILIAM, o código APA terá sido mal digitado. Na linha 7, o código de operação está inválido, o D16 não existe, e na linha 8 o código LER também está inválido, é um código LER que não existe. Portanto, isto são alguns exemplos de erros que o CILIAM detecta. No entanto, existem alguns erros de preenchimento, nomeadamente ao nível das quantidades, que o CILIAM não detecta, até carrega os dados, mas carrega os dados comendo linhas, portanto apagando linhas que possam estar mal preenchidas. Um dos exemplos, por exemplo, aqui, até está aqui, neste caso, para este código LER, operação 150110, operação R13, temos o mesmo produtor, mas que estes resíduos foram transportados por 2 transportadores diferentes. E temos aqui a quantidade total, isto é o formulário C1, quantidade total recebida deste código LER, deste produtor, para esta operação, foram 12,25 toneladas. No entanto, como foram efetuados transportes com 2 transportadores diferentes, o Excel tem que incluir 2 linhas exatamente iguais, o mesmo LER, a mesma operação, o mesmo produtor, a mesma quantidade, mas com a única coisa que difere é a informação sobre o transportador. Estas quantidades não são as quantidades transportadas por cada um deles, são as quantidades recebidas deste código LER para esta operação e deste produtor. Portanto, é necessário repetir esta quantidade tantas vezes quantos transportadores existam. O que muitas vezes acontece é colocar-se aqui a quantidade que este transportador transportou, depois a quantidade que este transportador transportou, e o CILIAM aí, nesse caso, como vê que estas 2 linhas são todas iguais até aqui, o que vai acontecer é apagar a segunda, se puser quantidades distintas. Se tiver a mesma quantidade, aí sim ele reconhece que são 2 transportadores e que está corretamente preenchido. Portanto, há erros de preenchimento que o CILIAM não reconhece e que faz com que apague determinados dados que constam no Excel. No caso de utilizarem esta funcionalidade, uma coisa que nós aconselhamos é, depois de fazerem o upload do Excel, deixem-me só andar aqui para trás, fazerem a exportação do Excel que acabaram de importar e comparar o número de linhas e a soma das quantidades para ver se bate certo com as que constam no ficheiro que carregaram. Se não houve alguma informação que foi apagada pelo CILIAM. É uma forma de verificar se o CILIAM não apagou determinadas linhas. Notas sobre o carregamento de dados. Tanto a utilização da funcionalidade pré-preencher como o upload de ficheiro Excel substitui todos os dados que já estejam registados naquele formulário. Portanto, se eu comecei a preencher o formulário de uma forma e depois carrego em pré-preencher ou carrego um ficheiro Excel, os dados que lá estavam vão desaparecer e vão ser substituídos pelos dados da Zegar ou pelos dados que constam no Excel que eu estou a carregar. Independentemente de utilizarem a funcionalidade de pré-preenchimento, há sempre a obrigatoriedade de verificar se os dados estão corretos e corrigir ou completar, se necessário, antes de submeter o mínimo. Alertar que as quantidades armazenadas no início do ano e armazenadas no final do ano devem ser preenchidas manualmente, portanto, esta informação, elas não migram do pré-preenchimento do formulário com os dados da Zegar. Obviamente, se colocarem essa informação, se fizerem carregamento através do upload de Excel, aí podem colocar essa informação e, portanto, migrará para o formulário. Agora, através do pré-preenchimento com os dados da Zegar e dos formulários MTR, estes campos, obviamente, não são
preenchidos e terão que ser preenchidos manualmente, no caso de haver resíduos armazenados no início ou no final do ano. O CILIAMP apresenta erros fatais e alertas de preenchimento enquanto estamos a fazer o preenchimento do MIR. Os erros, o que nós chamamos de erros fatais, são aqueles que impedem a submissão do MIR e pode ser desde o facto de não ter a taxa CIRER paga, porque não consigo submeter o MIR enquanto não tiver a taxa no estado pago no CILIAMP. Pode ser porque não indiquei, selecionei um enquadramento, mas depois não preenchi o formulário correspondente, porque o formulário está incompleto, ou seja, não coloquei informação sobre o transportador ou sobre uma operação. O balanço de massas pode não estar correto entre as quantidades, por exemplo, no formulário B ou no formulário C2, os balanços de massa têm que bater certo, caso contrário eu não consigo submeter o MIR. E depois existem alguns alertas de preenchimento que não impedem a submissão e que apenas solicitam que se confirme que os dados estão corretos, ou seja, são situações como, por exemplo, quantidades demasiado elevadas, em que o CILIAMP pede para confirmar que, de facto, aquela quantidade foi registada em toneladas, combinações que possam parecer estranhas entre o código-LER e a operação. Portanto, são situações que não impedem a submissão, e se verificar isso que de facto os dados estão corretos, bastará submeter o formulário. As mensagens com os erros fatais e com estes alertas aparecem não só nos respectivos formulários, onde os erros ou os potenciais erros estejam indicados, mas também no separador resumo. Tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, neste caso, relativamente, temos aqui um erro fatal, uma vez que relativamente a este destinatário não foi indicado o transportador associado, portanto, enquanto eu não colocar o transportador não vou conseguir submeter o MIR, mas temos aqui também, neste caso, é apenas um alerta de preenchimento para confirmar que a quantidade do resíduo foi indicada em toneladas. Eu posso me ter enganado, em vez de 1.200 toneladas, era 1.2, enganei-me a digitar o número e, portanto, o CILIAMP pede-me apenas que confirme. Se os dados estiverem corretos, basta submeter o CILIAMP, o MIR, sem fazer correção. Se perceberem que, de facto, houve um erro de preenchimento, façam a correção manualmente e submetam posteriormente. Como vos disse, os erros aparecem tanto nos diferentes formulários onde estão identificadas estas situações de preenchimento, como depois no separador resumo, onde identifica não só, neste caso, por exemplo, que o estabelecimento não tem a taxa CIRER regularizada, mas também que existem erros nas secções dos formulários. Estes erros estão identificados no fundo do separador resumo, todos eles. Neste caso, peço desculpa, se eu descer, posso verificar que no formulário C1 não há nada que impossibilite a submissão, no entanto tenho aqui um alerta de preenchimento que ele me pede para confirmar. Se eu carregar neste link, aparece-me a mensagem e leva-me para o formulário C1, para o local onde poderá estar esse potencial erro. No formulário C1 fluxo é uma situação que me impede a submissão, é um erro fatal, porque eu não identifiquei as categorias dos RES e das baterias que preenchi. Portanto, eu coloquei no formulário C1 que tinha recebido estes resíduos, mas depois não completei o formulário C1 fluxos na totalidade. Aqui neste caso do C2 fluxos, do formulário C2, eu indiquei que era um operador de tratamento de resíduos de processamento intermédio, mas não preenchi o formulário C2. Eu não vou conseguir submeter o MIR sem preencher o formulário C2, ou então, se de facto me tiver enganado a selecionar o enquadramento, devo substituir, tirar o enquadramento que me obriga ao preenchimento do C2 e esta mensagem desaparecerá. Alertar que a submissão do MIR, a obrigação de submissão do MIR, só está concluída ou cumprida quando de facto se carrega no botão de submeter. Continuamos a ter todos os anos pessoas a indicar que têm a certeza que submeteram o MIR e nós, quando vamos ver, o MIR até pode ter sido todo preenchido, mas não carregaram em submeter. Daí a importância de retirar o comprovativo. Lembrar que a submissão do MIR só pode ser feita se tivermos a taxa CIRER paga, se não tivermos nenhum daqueles erros fatais que impedem a submissão do MIR
e se os dados de perfil e de estabelecimento estiverem completos. O comprovativo de submissão pode ser retirado no separador resumo, depois da submissão. Depois de submeter e durante o período da campanha MIR, ou seja, até 31 de março, é sempre possível reabrir o MIR para efetuar correções. Se detectarem que há algum elemento que está incorretamente preenchido, que se esqueceram de preencher um determinado resíduo, podem sempre reabrir, corrigir e voltar a submeter o MIR. Não se esqueçam de voltar a submeter, porque senão as correções não são consideradas. A última submissão efetuada, vocês podem reabrir o MIR às vezes que quiserem durante este período, reabrir e submeter. A última submissão efetuada é aquela que é válida e que é considerada para efeitos legais. Portanto, se reabrirem e não submeterem, as correções não serão consideradas. Para terminar, só dar nota dos recursos disponíveis que nós temos no apoio CILIAM. Temos o manual de apoio ao preenchimento do MIR, um documento com perguntas frequentes e depois temos diversos guias de apoio específicos para determinados setores, determinados operadores, determinadas tipologias de resíduos que têm regras específicas ao preenchimento do MIR. Dar nota só que nós estamos neste momento ainda a rever alguns destes materiais, mas como vos disse no início, as regras praticamente não mudaram, portanto as alterações são pequenas melhorias, não têm grandes alterações de fundo, podem perfeitamente guiar-se por estes. Depois, se calhar agora vou só cancelar a partilha, se calhar fazíamos agora um intervalo, Sílvia. Sim, fazíamos às 11h15, 10 minutos, sim? Ok. E pronto, quando quiseres. Estão a ver Estamos. o Ciliam. Sim. Portanto, eu vou agora entrar numa plataforma de testes do Ciliam, que é o DevCiliam, é uma cópia da plataforma real, mas para não estar a emitir duques e a mexer no Ciliam à série em termos de dados, optei por utilizar esta plataforma. Só dar nota que vocês têm sempre disponível na página inicial do Ciliam um link para o site de apoio Ciliam. Já agora vou entrar só para vos mostrar. Portanto, neste primeiro separador tem informação sobre o funcionamento do Ciliam, em termos de registro, criação de estabelecimentos, nomeação de responsáveis, portanto tem aqui bastante informação. E depois no separador resíduos, MIR, temos toda a informação sobre quem está abrangido pela obrigatoriedade de submissão do MIR, como colocar o enquadramento MIR no estabelecimento, o pagamento da taxa, os formulários, as regras do pré-preenchimento do MIR com os dados da ZEGAR e do formulários MTR lista verde, como submeter, reabrir e tirar o comprovativo de submissão, as tais regras para o preenchimento por Excel, e aqui tem os modelos que devem ser utilizados, já devidamente formatados para o efeito, e depois os documentos de apoio. Portanto, aqui temos a gravação das sessões do ano passado e as apresentações que foram feitas, manual, perguntas frequentes e os tais guias específicos de apoio ao preenchimento do MIR. Vou então voltar ao Ciliam. O login é feito utilizando as credenciais, ou seja, o NIF e a password da organização, ou então de um responsável que tenha sido nomeado para a finalidade MIR para o estabelecimento em causa. O primeiro passo é verificar que os dados da organização estão completos, os dados de perfil, contactos, se está tudo completo, que é um dos requisitos para aceder e submeter o MIR.
Depois, vamos aqui aos estabelecimentos e eu vou selecionar o estabelecimento para o qual pretendo submeter o MIR. Vou abrir este, verificar que tenho os dados completos, geolocalização e vou passar para o separador enquadramentos. Se expandir aqui a opção do MIR, Mapa Integrado de Registro de Resíduos, verifico que está selecionado por defeito o ano 2022, que é o ano de reporte, digo que este estabelecimento tem enquadramento MIR e faço guardar. Pergunta-me se eu quero confirmar que de facto este estabelecimento está enquadrado e indica-me que depois terei que passar ao separador de pagamento para regularizar a taxa SIRE. Portanto, registado o enquadramento MIR, vou então passar ao separador de pagamentos e carregar em regularizar a taxa SIRE. Existem alguns estabelecimentos, é o caso se calhar de muitos dos vossos, que já têm um histórico muito grande, muitos anos de taxa paga e, portanto, esta barra não fica tão visível, temos que descer com o cursor para a encontrar, mas basta carregar em regularizar a taxa SIRE e verificar, confirmar que os dados que aqui estão correspondem aos dados da organização, ou seja, isto são os dados que vão surgir no DUC, sendo um documento contabilístico, os dados que aparecem são os da organização e não os do estabelecimento. Confirmando que está tudo ok, eu confirmo que os dados estão corretos e carrego em regularizar. Depois de regularizar, eu fico com o DUC emitido, o estado está a pagamento, portanto, posso efetuar o pagamento e aqui tenho os dados da fatura. Como esta é uma plataforma de testes, a taxa ainda não está atualizada, mas eu tenho aqui um DUC que retirei do Ciliam mesmo e que tem a informação correta. Portanto, aqui temos o valor da taxa, são os 30 euros, a referência para o pagamento, a data de emissão do DUC, este DUC foi emitido a 5 de janeiro e a validade, que é cerca de um mês, terminou a 4 de fevereiro, portanto tenho um mês para efetuar o pagamento da taxa. Queria aqui chamar a atenção para relativamente aos prazos. O facto, imaginem, se eu emitir o DUC a 15 de março, ele vai ter uma validade provavelmente até 14 de abril, no entanto isto não me dá a possibilidade de submeter o MIR até 14 de abril, eu tenho que submeter o MIR até 31 de março, independentemente da data de validade do DUC. O DUC é apenas um elemento que tem que ser, a taxa tem que ser paga para a submissão do MIR, mas o MIR tem que ser submetido até 31 de março. Aqui embaixo temos as instruções sobre as formas de pagamento. Deve ser selecionada a opção de pagamentos ao Estado e utilizar esta referência para o pagamento. Pode ser feito através do multibanco, home banking, indo aos balcões das instituições bancárias da vossa organização, para efetuar o pagamento. Chamar a atenção que a referência para o pagamento só fica válida depois, 2 dias após a emissão do DUC. Ou seja, se eu emitir hoje o DUC e tentar efetuar o pagamento, vai-me dar uma mensagem de referência inválida. Portanto, só daqui a 2 dias é que a referência fica válida para pagamento. Da mesma forma, quando eu efetuar o pagamento, só 2 dias depois é que passará ao estado de paga na plataforma Ciliam. Portanto, tenham em conta este período necessário para regularizar a taxa SIRE. Voltando então, portanto, depois de eu efetuar o pagamento, poderá demorar os tais 2 dias para que o Estado passe a pago. A partir do momento em que eu fiz este passo de carregar em regularizar a taxa SIRE, ou seja, emitir o documento único de cobrança, eu posso aceder ao MIR e preenchê-lo. Só vou conseguir submeter quando a taxa estiver no estado de pago. Para aceder ao MIR, venho a resíduos, MIR, e aqui vão aparecer todos os estabelecimentos para os quais eu já coloquei enquadramento MIR e regularizei a taxa SIRE.
Neste caso, aquele que eu criei agora é este. E vocês podem ver que, já agora só sair para ver, eu aqui consigo verificar sempre a data da última alteração ao MIR de cada um dos estabelecimentos, ou se não chegou sequer a ser aberto ainda. Portanto, os MIR, quando estão em preenchimento, ficam neste separador aberto por abrir, depois da submissão passam para o separador de submetidos. Portanto, entrando então no MIR deste estabelecimento, eu consigo verificar os dados de estabelecimento, a organização, e vou ter que indicar quais os enquadramentos aplicáveis ao meu estabelecimento. Se sou operador de gestão de resíduos de processamento final, operador de gestão de resíduos de processamento intermédio, transportador, corretor, vou aqui selecionar a entidade responsável por MTR e operador de tratamento de resíduos que aplica ao fim de estatuto de resíduos. Depois de gravar, ficam disponíveis os formulários correspondentes a estes enquadramentos. Este separador A, o formulário A, há vários anos que não é acessível, portanto só está aqui o separador por questões de histórico, para mantermos o histórico de quando ainda era preenchido. Se eu vier ao formulário B, vai-me dizer que o formulário não é aplicável ao enquadramento selecionado porque eu não disse que era produtora de resíduos, mas tenho acesso ao formulário C1, ao C2, ao EB2 e ao FER. Portanto, se eu carregar no formulário C1, como podem ver, aqui tenho os tais links para efetuar o pré-preenchimento, que se eu carregar agora, informa-me que vai ser todo o conteúdo, neste caso não é nenhum, vai ser substituído pelo conteúdo da ZEGAR. Se eu aceito, digo que sim, como não existem EGAR associadas nesta plataforma de testes para este estabelecimento, o formulário fica em branco. Mas eu posso carregar os dados manualmente, indicando o código LER. Por exemplo, eu, a partir do momento em que começo a preencher o código, aparece-me uma drop-down com a informação de todos os códigos que têm este início. Faço gravar e depois vou ter que indicar as operações. Posso selecionar a operação, a quantidade que tinha armazenada no início e no final do ano, posso preencher, tenho que preencher manualmente sempre. Gravar, e agora vou ter que indicar o produtor. Quando eu carrego, sempre que tenho que identificar o produtor, um destinatário, um transportador, a primeira coisa que se deve inserir é o NIF, e o CILIAM vai identificar se se trata de um NIF que esteja inscrito no CILIAM, e neste caso vai buscar os dados do nome, do país e os estabelecimentos registados no CILIAM. Caso contrário, vou ter que preencher manualmente. Por exemplo. E aqui aparecem todos os estabelecimentos que este produtor tem registado no CILIAM. Tenho que dizer quanto é a quantidade recebida deste código LER para esta operação deste operador, deste produtor, peço desculpa. E a seguir vou ter que adicionar o transportador. A lógica é a mesma. Gravar. E, obviamente, eu poderia ter recebido mais este código LER para esta operação proveniente de outros produtores, e aí bastava-me adicionar outro produtor e outra operação. Caso contrário, pode ter sido transportado por outros transportadores, para isso basta-me adicionar transportadores. Quando eu tiver toda a informação, faço gravar e fechar. Portanto, aparece-me aqui esta informação que eu consigo sempre abrir, expandir, verificar se está correta, e a qualquer momento eu posso editar esta informação e corrigir e gravar novamente. Só para mostrar, se eu fizer o pré-preenchimento, o upload de dados através do Excel, aqui buscar a informação, ele refere-me que vou substituir o conteúdo todo do C1 pelo ficheiro que estou a carregar.
E aqui está a informação. Portanto, isto é o mesmo que acontece quando eu faço o pré-preenchimento com os dados da Zegar, ou seja, aparece, migra-me a informação da Zegar e dos formulários MTR, no caso do C1 o MTR não vem, mas neste caso os dados da Zegar. Se eu vir que que houve algum erro a nível do código LER, da quantidade, do estabelecimento, durante a emissão da EGAR eu posso sempre abrir, expandir, posso editar, seja a operação, o produtor e as quantidades, portanto consigo sempre fazer as correções que forem necessárias para garantir que os dados que estou a submeter são os corretos. Portanto, depois de preencher todos os dados sobre os resíduos que recebi nas minhas instalações, vou verificar se tenho, como eu aqui referi que tinha recebido veículos em fim de vida, fico obrigada a preencher o formulário C1 fluxos, ou seja, o código LER aparece-me automaticamente aqui, com a quantidade que eu reportei ter recebido no formulário C1, portanto esta quantidade é a mesma que eu registrei no formulário C1, só que agora vou ter que dar informação adicional, ou seja, eu vou ter que indicar quais as categorias associadas aos veículos em fim de vida que recebi. Pode ter sido tudo da mesma categoria, posso ter recebido veículos em fim de vida de diferentes categorias e, portanto, vou preencher em função da informação que tenho, dos resíduos que recebi. Neste caso, as quantidades, como a Mafalda disse, o total que eu ponho associado ao total das categorias tem que bater certo com o que eu digo que recebi no formulário C1 fluxo. Portanto, se eu aqui dissesse que tinha deixado armazenado no final do ano 1 tonelada, ou o que quer que fosse, ia dar erro, porque eu no formulário C1 disse que não tinha ficado nada armazenado no final do ano. Portanto, se eu aqui puser 4 toneladas e 3 veículos, por exemplo, se fizer gravar, eu posso adicionar mais categorias para completar, ou então, se eu achar que já está correto, que já completei o formulário todo, se eu vier aqui ao formulário C1, vai-me indicar que eu tenho um erro no preenchimento do C1 fluxo. Ou seja, o somatório dos valores que eu indiquei no C1 fluxo não coincide com o que está registado no C1. Se eu carregar aqui, leva-me diretamente para o formulário C1 fluxo, e de facto eu aqui no C1 tenho 4,2 toneladas, mas aqui tenho 4 toneladas. Portanto, eu posso editar e corrigir a quantidade, ou se a quantidade que está correta é esta e não é a do C1, vou corrigir obviamente no formulário C1. Faço gravar e agora já posso, no formulário C1 já não me aparece nenhum erro no C1 fluxo. A lógica do C2 é exatamente a mesma, portanto, vou só carregar aqui um Excel para ficar com dados preenchidos. No formulário C2 eu vou registar os resíduos que tratei e que vou encaminhar para outro destino e, portanto, a lógica, neste caso, continua a ser por código LER, quantidade processada, as quantidades que tinha no início e no final do ano, e neste caso eu indiquei que não houve recolha de resíduos, ou seja, a quantidade que eu tinha no início do ano mais a que eu produzi ficou armazenado no final do ano. Este balanço de massas está correto, sem problema, eu não encaminhei resíduos deste código LER, fiquei com tudo armazenado no final do ano. Se for aqui, por exemplo, a este código LER, eu digo que processei esta quantidade de resíduos, portanto, houve recolha de resíduos, não ficou nada armazenado, e, portanto, eu vou ter sempre que indicar quem é o destinatário, qual a operação de tratamento e quem efetuou o transporte. Portanto, a lógica é sempre esta, é muito parecido, a lógica é muito parecida com o formulário B. Passando para o formulário EB2, penso que também tenho um Excel com o EB2, tenho. E aqui o formulário EB2 tem uma lógica já um bocadinho diferente. Eu, além do código LER, tenho que, isto não é daqui, tenho que indicar se se trata se é um resíduo
que tenha um código da OCDE, um código de Basileia ou um código Europa. Neste caso, o código é o 3011, o código relativo aos resíduos de plástico. A lógica de preenchimento, eu tenho que indicar qual é a origem e o destino dos resíduos, tendo em conta que nós atualmente só pretendemos as entradas de resíduos da lista verde no formulário EB2, o país de destino será sempre Portugal. Tem que indicar qual é a instalação que vai tratar estes resíduos que vieram do estrangeiro, quem foi o produtor, neste caso será um produtor espanhol, já que eu digo que a origem é Espanha, e quem é que efetuou o transporte. Quantidade, portanto, toda esta informação tem que ser reportada no formulário EB2. A operação de tratamento também está, portanto, eu posso registar aqui todos os resíduos, devo registar aqui todos os resíduos que recebi no âmbito do MTR Lista Verde. Relativamente às saídas, não pretendemos que registrem aqui, uma vez que temos essa informação toda no módulo MTR Lista Verde, quando emitem os formulários na plataforma, portanto temos aí essa informação no outro módulo, é desnecessário estarem a registrar aqui. Por último, o formulário FER, se eu for um operador de tratamento de resíduos que aplique o fim de estatuto de resíduo, vou ter que preencher este formulário. Este formulário tem que ser preenchido manualmente, não é possível preencher nem através de dados de EGAR, não se aplica aqui, nem através do carregamento de ficheiro Excel. Eu vou ter que indicar qual é a categoria FER que apliquei aqui, qual foi a operação que desclassificou o resíduo, ou seja, qual foi a operação de valorização que eu fiz àquele resíduo para o desclassificar enquanto resíduo e para torná-lo material. Passo a gravar. E agora vou ter que dar informação sobre o destino. O destinatário, a lógica também é através do preenchimento do NIF. Se for uma organização inscrita no CILIAM, a informação sobre o nome, o país e a CAI fica automaticamente preenchida porque estão registados no CILIAM. Se for um NIF que não esteja inscrito no CILIAM, vou ter que registar essa informação toda manualmente. Só aqui gravar. Indicar qual é o estabelecimento deste destinatário. Qual foi o processo produtivo que deu, peço desculpa, qual é o processo produtivo de destino, ou seja, em que é que este material vai ser utilizado, a quantidade que foi expedida, e faço gravar. Quando eu faço gravar, a CAI fica automaticamente preenchida porque este utilizador já se encontra inscrito no CILIAM. Caso contrário, eu teria que indicar qual era a CAI deste destinatário. Eu posso ter encaminhado este material para outros destinatários e basta adicionar destinatário e ir carregando mais informação. Quando tiver toda a informação relativamente a esta categoria, posso fazer gravar, fechar e posso adicionar outra categoria se for aplicável. Na prática, esta é a informação que é necessário preencher. No caso dos diferentes formulários que vos mostrei, no separador resumo, aparece aqui a informação sobre todos, se eu tivesse deixado algum erro de preenchimento no formulário, em algum dos formulários, iria aparecer aqui a informação sobre esses erros. Neste caso, posso ver que em todos os formulários que eu preenchi não se identificam situações que configurem impossibilidade de submissão. Aqui aparece-me apenas um alerta de preenchimento, que se eu carregar vai-me aparecer qual é, para eu confirmar que o destino deste resíduo é de facto este estabelecimento. De resto, não tenho nenhum erro e isto não me impede a submissão, apenas me pede para confirmar que este destino está correto. De resto, não tenho nenhum erro que me impeça a submissão, a não ser, de facto, o facto de não ter pago a taxa CIRER. No momento em que o estado da taxa passe
apago, esta mensagem encarnada desaparece e surge aqui o botão para submeter o formulário. Depois de submeter, eu posso imprimir este resumo PDF, que é o tal comprovativo de submissão, que neste momento, se eu abrir, vai-me aparecer a informação que tenho o formulário por submeter, mas depois da submissão vai-me aparecer a indicação de que o formulário foi submetido no dia tal e identifica quem é que submeteu, se foi utilizando as credenciais da organização ou de algum responsável que tenha sido nomeado para o efeito. Depois de submeter o MIR, ele vai passar para este separador e, portanto, se eu quiser reabrir até dia 31 de março para fazer alguma correção, eu terei que vir ao separador de submetidos, vai-me aparecer aqui a linha com o MIR, com o estabelecimento que tenha o MIR submetido, vou novamente ao separador resumo e aparece-me do lado direito um link para reabrir o formulário. Não consigo demonstrar neste momento, porque não tenho nenhum MIR submetido, por estarmos nesta plataforma de testes. Eu acho que da minha parte é tudo, não sei se penso que abordei todas as questões que queria abordar. Portanto, Sílvia, passo-te agora a palavra. Ok, Ana, obrigada, está ótimo. Como a apresentação já acabou, eu vou então interromper.